Olá, boa tarde a todos e todas. Eu vou apresentar o meu projeto de mestrado, que é Práticas Pedagógicas de um professor de Educação Física albino, negro e com baixa visão. Vou fazer uma breve audiodescrição, como principalmente vai para o YouTube, então a gente não sabe se alguma pessoa com deficiência visual vai estar assistindo. Eu sou uma pessoa negra, porém eu tenho albinismo, então minha pele é clara, tenho cabelos encaracolados, estou usando uma blusa branca escrito FRJ, com detalhes vermelhos na manga. Então, meu nome é João, atualmente sou professor de Educação Física do município de São Gonçalo, sou mestrando em Educação Física aqui no programa de pós-graduação da UFRJ, sou integrante do grupo de pesquisa do LEPDEF, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferença. Né? Alguém aqui já se perguntou por que a gente nunca teve um professor com deficiência durante a nossa trajetória escolar? A gente passa anos e anos na escola e a gente simplesmente não tem. Ou alguém já se perguntou, alguém já leu algum autor que tem alguma deficiência? Ou por que as pessoas com deficiências elas são tão desconsideradas? Por exemplo, por que tendem na mídia pegarem pessoas sem deficiência para retratar pessoas com deficiência? Por exemplo, no The Good Doctor, onde tem um ator que ele retrata uma pessoa com autismo, né? E por que não pegar um ator que possua algum tipo de deficiência? Segundo o IBGE, cerca de 24% da população brasileira ela possui algum tipo de deficiência. Então isso é quase um quarto da população. Porém, a gente é simplesmente desconsiderado, né? Historicamente, as pessoas com deficiência, elas são desconsideradas, elas foram perseguidas e mortas. Muitas delas foram perseguidas, mortas apenas por serem diferentes, apenas por serem pessoas que não enxergavam, ou pessoas que não têm um braço, pessoas que não têm uma perna, pessoas simplesmente diferentes, que nasceram diferentes do comum, do padrão. De acordo com a lei brasileira de deficiência, a Lei 13.146 de 2015, considera-se deficiente aquela pessoa que se encontra com uma ou mais barreiras que impeçam ela de ter um desenvolvimento pleno na sociedade. E essa questão ela pode ser uma barreira que seja vinculada à questão visual, sensorial ou intelectual. Vamos lá. O meu projeto de mestrado, só para contextualizar, lá no laboratório a gente entende a inclusão como algo amplo. Né? A nossa base teórica, a gente entende a inclusão como uma inclusão ampla. Não apenas ver a deficiência da pessoa, né? A gente vê as potencialidades da pessoa, a gente vê aquela pessoa, não só a deficiência, mas tudo que envolve aquela pessoa. Tudo que envolve, não é apenas a deficiência que é alvo da inclusão. Ela pode ser uma inclusão que envolva a raça da pessoa, o gênero, sexualidade, religião, ou o que seja. O meu projeto atualmente é simplesmente fazer uma narrativa autobiográfica das minhas práticas pedagógicas. E aí vocês podem estar se perguntando assim, nossa cara, que egocêntrico. Tipo assim, você vai escrever sobre você mesmo? Pelo amor de Deus, nossa, tipo, que cara egocêntrico. Só que a gente nunca parou para pensar que as pessoas com deficiência, elas vivem numa sociedade de forma passiva. A gente sempre vive como se fosse algo de alguém para nós, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse ano, eu participei de já umas 5 pesquisas sobre deficiência, sobre baixa visão, sobre deficiência na formação, sobre deficiência no transporte. E por que não uma pessoa com deficiência não pode falar das suas próprias práticas? Sabe? Porque a gente que tem a deficiência, a gente não tem esse direito de chegar e falar assim, não, tudo vem de alguém pra gente. E o principal objetivo da minha pesquisa é inverter essa narrativa. Eu, como um professor com deficiência, né, obviamente não vou falar apenas sobre a deficiência, como eu falei, a nossa base teórica, a gente vê a inclusão de todas as faces, né, eu vou entender com todas as minhas interseccionalidades que vêm ao longo da minha prática pedagógica, mas eu vou me utilizar disso para o meu projeto de pesquisa.
É, então, essa narrativa autobiográfica, ela tem sido bastante usada na área da educação, porque ela tenta unir a pesquisa, a ação e a formação, né? Porque, inclusive, tentando trazer um pouco mais a escola para a área acadêmica, porque geralmente a escola está muito distante da área acadêmica. Se a gente vê, acredito que aqui tem os professores que estão atuando em escola, a gente lê alguns artigos e tal, que são coisas muito distantes. São coisas que aqui em cima aqui da Torre de Marfim fazem sentido, mas lá para a prática não faz nenhum, sabe? Então, é mais uma questão dessa questão da autobiografia, de você estar ali na prática, você escrever sobre isso. Muita gente vai desconsiderar esse tipo de pesquisa, mas ela é uma pesquisa muito forte, muito potente e muito importante para essa área, inclusive para unir, para juntar, para aproximar a escola da área acadêmica. Vamos voltar um pouquinho na questão dos 24% de pessoas com deficiência na população brasileira. Se tem tantas pessoas com deficiência na população, por que a gente nunca viu um médico com deficiência? 1/4 da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Por que a gente nunca viu um enfermeiro? Ou é raro a gente ver alguém trabalhando num banco que possua algum tipo de deficiência? A gente simplesmente desconsidera as pessoas com deficiência na sociedade. Ou a gente simplesmente estaciona o carro numa rampa, entendeu? E simplesmente por desconsiderar, por achar que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Ou a gente anda em calçadas que são totalmente esburacadas, mas a gente nunca pensa que poderá vir uma pessoa cega, uma pessoa cadeirante. Então, essa é a principal reflexão que hoje aqui eu quero deixar para vocês, é a gente começar a pensar um pouco mais nesse público, no nosso dia a dia mesmo, sabe? A gente olhar, ver uma pessoa com deficiência, começar a refletir, nossa, isso aqui, será que isso aqui que eu estou fazendo vai vai incluir todas as pessoas? Acho que todo mundo percebeu que meus slides eles estão escuros. Isso aí é só para vocês entenderem um pouco do que eu passo, porque a maioria das minhas aulas, eu estou sentado ali, obviamente o Guilherme ele até mandou, né? A gente tem acesso ao slide, mas eu mesmo sentado ali, eu não consigo enxergar nada no slide. Então eu quis trazer para vocês um pouco da minha realidade, dessa questão de vocês verem o slide, ouvirem o que eu estou falando, mas vocês não estão vendo nada. Vocês me viram passando, mas, né? Enfim, é só essa reflexão que eu quero deixar.